gente, hoje a gente vai conversar sobre as melhores leituras do ano. O YouTube inteiro já postou o vídeo de melhores do ano e eu não consegui porque eu estava fazendo uma leitura que eu achei que podia ser uma das melhores do ano, então eu decidi esperar um pouquinho pra gravar esse vídeo. Começo dizendo que 2019 foi um ano muito bom pras leituras, confesso que podia ter sido um pouquinho melhor, mas ainda assim eu gostei, fiz muitas leituras boas e tanto que o vídeo de piores livros ele vai ser bem curtinho porque eu li muita coisa boa, muita coisa nova, muitos autores novos, então eu tô bem contente com as leituras nesse ano. E no primeiro vídeo do ano eu já vou pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos e também me seguir lá nas redes sociais que estão sempre aqui na descrição do vídeo. Já aproveita e já se inscreve porque vai ter muita coisa boa nesse ano de 2020 nesse canal. O link pra compra de todos os livros vai estar na descrição desse vídeo, se você comprar com o meu link você vai estar me ajudando. E eu também vou deixar o link pra você participar da leitura conjunta de Trono de Vidro que vai ter nesse ano aqui neste canal. Então se você não viu o outro vídeo eu vou deixar aqui nos cards, você vai lá dar uma olhada. Eu separei 11 livros, foi bem difícil porque eu li tanto livro bom, eu queria separar só 10, só que assim, não teve como. Então vamos de 11, eu acho que tá ótimo. Eu separei por gênero, então eu acho que fica melhor, né? Primeiro a gente fala de romance de época, depois a gente fala de New Adult, eu acho que assim fica bacana. Começando com os romances de época, um dos melhores livros que eu li esse ano foi Para Sir Philip com Amor. Esse aqui é o 5º volume da série Os Bridgertons. Essa série eu já concluí e eu adorei, é uma série maravilhosa. Esse livro, na verdade, foi uma grande surpresa desse ano de 2019. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele. A Heloise foi uma personagem que me envolveu bastante. A história dela é muito bacana, muito mais profunda do que aparenta ser. Então, um dos romances de época tem Julia Quinn. Tá aqui. Outro romance de época, que é outro livro da Julia Quinn, é Como Se Casar com um Marquês. Esse aqui é o 2º volume dessa duologia de Agentes da Coroa. E foi uma história incrível, foi um livro maravilhoso. A gente tem um mocinho e uma mocinha muito legais, a gente tem um mistério, tem um romance que é construído aos poucos, tem até um pouquinho de um romance cão e gato, sabe? A gente tem essa história da mocinha tentar se casar com o Marquês e tentar aplicar as regras de um livrinho que ela viu com uma pessoa na vida real. Então é muito, muito, muito incrível, gente. Eu já falei desse livro aqui outras vezes no canal, vou deixar nos cards pra quem ainda não viu, mas acho que é ótimo. Eu acho que é uma ótima leitura e um ótimo desfecho pra essa duologia. Agora a gente vai falar dos romances, que tem uma pegada mais sensual, mas também são um pouco mais profundos. O primeiro que eu tenho pra mostrar pra vocês é O Tipo Certo de Garota Errada. Esse aqui é um livro nacional e eu li lá no comecinho do ano. Eu já falei pra vocês que, assim, é um livro que ele é muito mais profundo do que aparenta ser, gente, sério. É um livro que te emociona, que te envolve, que te faz refletir. Você termina ele só querendo abraçar a sua família, abraçar a pessoa que você gosta e falar que você ama ela antes que seja tarde demais. É um livro muito bom, eu gostei muito da escrita dessa autora e eu indico pra todo mundo. Eu acho que é muito bom a gente valorizar a literatura nacional e esse aqui é um ótimo livro. A gente não pode falar desse tipo de gênero sem falar da Penelope Ward e da Vicky Allen, que são duas autoras que estão super em alta quando a gente fala de romance sensual. O livro da Penelope, que foi um dos melhores do ano pra mim, é Querido Vizinho. Eu sei que é um livro que todo mundo tem uma opinião meio diferente, mas eu gostei bastante. Eu me envolvi muito com a história. Eu li ele em um dia, lá no começo do ano, foi no verão ainda, e eu fiquei completamente encantada. Arrisco dizer que é um dos melhores livros da Penelope. Eu gostei bastante da escrita dela aqui, da forma como ela desenvolveu a história. A gente tem um casal que vai se conhecer, que vai morar lado a lado, e de cara eles vão meio que se estranhar. Ele é um cara muito arrogante, eles vão se envolver, a nossa mocinha vai ver que ele tem muito mais, o passado dele é muito mais escuro do que aparenta ser. Gosto bastante, gente, sério, dá uma chance pra esse livro. Eu sei que tem muita gente que fala que ele não é tão bom, mas eu adoro. E Davi não podia faltar O Chefão. Gente, esse aqui é um dos melhores livros dessa autora. Ele é um livro que ele se passa num ambiente competitivo, ele se passa num ambiente business, de negócios, e é muito legal a gente ver a relação dos personagens aqui. É um livro que tem um CEO, tem uma pegada de patrão e funcionário, mas a gente tem uma mocinha muito forte, muito independente, muito dona de si, que quando ela não quer uma coisa, ela fala, não, eu não quero ir, mas ela também vai correr atrás do que ela quer. É muito bom, eu li também lá no comecinho do ano e eu gostei bastante, gente. É um dos melhores livros da Vi, arrisco a dizer também. A gente vai falar de New Adult. Eu trouxe 2 aqui e eu não li muito New Adult nesse ano. Eu espero que no ano de 2020 eu consiga ler mais e também que lancem mais New Adults. Um dos melhores New Adults que eu li esse ano foi ele. Esse aqui é um New Adult um pouco diferente. Na verdade, ele não tá dentro daquele padrão heteronormativo. Aqui a gente vai ter um casal LGBT, QIA+, no caso. E é uma história maravilhosa. Esse é um livro que se passa na universidade. Ele é um livro que tem amizade também como um plano de fundo, porque a gente tem 2 personagens que eram
muito amigos e a vida vai separar, eles vão se distanciar e depois eles vão se reencontrar e essa paixão vai florescer. Eu gostei muito, eu nunca tinha lido um New Adult LGBT, sabe? Então foi muito bacana a experiência. Eu sei que tem uma continuação que se chama Nós e eu já tô super louca pra ler. A leitura que eu tava fazendo até uns dias atrás, que me impediu de gravar esse livro antes, foi de Em Pedaços. Esse aqui é o primeiro volume da série Recomeços. Um livro que eu não dava nada, mas que foi incrível, gente. Eu já tinha lido o prequel dessa série, na verdade eu descobri que é uma duologia, e foi muito legal ler o prequel, porque eu consegui entender melhor a história aqui nesse livro. Então eu fui com muitas expectativas pra ler ele, e todas foram atendidas, porque é um livro incrível. Aqui a gente tem a Olivia, que é uma personagem que aparece no prequel, e ela é muito importante pra ele, e ela aparece aqui, esse é o livro, né, central dela, ela é a protagonista. E a gente também vai conhecer o Paul, que é um soldado que foi pro Afeganistão e voltou com diversas cicatrizes de lá, tanto emocionalmente como fisicamente, e ele é um cara que tá tentando se reencontrar, se reerguer. Eu confesso pra vocês que eu dei um tempo desses livros onde a mocinha é o ponto principal pro mocinho se reerguer ou ser outra pessoa, porque eu acho que nenhuma mulher tem essa responsabilidade de cada um. Mas eu achei que a autora soube tratar muito bem aqui, sabe? Então eu gostei bastante, foi um livro muito bom. Eles têm até um relacionamento meio cão e gato, e eu indico pra todo mundo. Quero logo ler o outro livro dessa série. Vocês achavam que não teria Colleen Hoover aqui nessa lista, gente? Parece que vocês não me conhecem. Esse ano eu li 2 livros da autora e eu escolhi um pra essa lista aqui de melhores do ano, que foi a Assim que Acaba. Esse foi um livro que me emocionou bastante, que me fez chorar, que me fez refletir, que trata de um assunto muito importante, gente, que é a violência doméstica, que é o machismo, que muitas vezes está intrínseco no nosso relacionamento e a gente não consegue perceber. É um livro incrível, a escrita da autora tá maravilhosa e ela traz reflexões incríveis aqui. Foi um dos melhores livros que eu li dela e foi sem dúvida assim um dos melhores que eu li nesse ano. Nunca tinha lido um livro tão profundo e que tivesse uma reflexão que é tão condizente com a minha opinião. Eu também li Tarde Demais, da autora, e ele não tá aqui nessa lista porque é um livro muito controverso, que eu acho que as pessoas podem interpretar de maneiras distintas e às vezes não é uma interpretação lá muito ok, sabe? Apesar de cada um ter uma opinião. Mas enfim, eu acho que aqui ela soube escrever muito melhor que em Tarde Demais. E eu acho que ela soube tratar de um assunto delicado de uma forma muito melhor, de uma forma reflexiva e de uma forma que realmente é isso, sabe? A gente tem que combater a violência doméstica, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E não é culpa da mulher, nunca é culpa da vítima. Então eu gostei bastante desse livro, foi um dos melhores que eu li esse ano e um dos melhores da autora. Não podia faltar um livro de Corte de Espinhos e Rosas aqui. Eu fiquei muito em dúvida se eu trazia Corte de Névoa e Fúria ou se eu trazia Corte de Asas e Ruína. E eu trouxe esse daqui porque foi um livro que eu gostei bastante, eu me envolvi muito, mas o segundo também é muito bom. Eu acho que os dois eles se enquadram em uma categoria de melhor continuação. É uma história maravilhosa, é um desfecho muito bom que a gente tem aqui. A única coisa que me incomoda nesses livros da Sarah J. Maas é que, na minha opinião, ela abre muitas pontas e muitas vezes ela não retoma e conclui, sabe? Muitos personagens ficaram sem um desfecho ficou muito aberto. A gente tem até uma novela que é Corte de Gelo e Estrelas, eu acho, que eu já li e eu não gostei tanto assim porque eu achei que foi mais do mesmo, não trouxe nada de novo. A gente tem personagens que estão se recuperando da guerra depois do que acontece aqui, né? Mas que não traz nada de novo. Esse livro aqui é onde a gente tem todo o desfecho dessa história, muita coisa começa a fazer sentido, a gente consegue compreender melhor. Acho que foi aqui que a escrita da Sarah J. Maas se consagrou como uma das minhas favoritas, que eu acho que ela soube desenvolver muito bem a história. O começo foi um pouco arrastado, mas depois as coisas foram fluindo. Eu amo demais essa autora e eu já tô louca pra ler Trono de Vidro. E pra finalizar essa lista, a gente tem livros de não ficção. O primeiro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Sejamos Todos Feministas. Esse livro bem curtinho, que é uma edição de bolso, porque ele é só um discurso. Esse é um livro que, apesar de pequeno, ele traz uma fala muito importante, muito pertinente, muito atual. A gente faz muitas reflexões em torno do que a autora fala aqui. Ela fala muito sobre o machismo, sobre o feminismo, sobre como a gente tem que combater o machismo e como isso não é uma tarefa só feminina, sabe? E é uma tarefa de todos. É um livro que você lê em uma hora, porque ele é muito curtinho, gente, mas que tem coisas valiosas e riquíssimas. E eu já vi que essa autora tem outros livros publicados, então eu também já estou afim. E esse aqui foi o livro que marcou os 200 livros lidos, então eu fiquei bem contente. 200 livros lidos na minha vida, tá, gente? Não num ano, pelo amor de Deus. O último livro dessa lista, que também foi uma das minhas leituras recentes e
que não é uma ficção, é o Diário de Miriam, gente. Esse aqui foi um livro que eu fiquei completamente envolvida. Ele é em diário, ele é em formato de diário, e ele é uma história escrita por uma menina que viveu na guerra da Síria, mais precisamente em Alepo, e pelo que eu entendi da história, ele se passa de 2011 até 2017, que é quando Alepo é liberada. Esse é um livro muito parecido com o Diário de Anne Frank, porque a gente tem uma menina contando a perspectiva dela da guerra, sabe? Como é crescer em meio à guerra, em meio a tiro, e sabe, é extremamente chocante o que a gente lê aqui. E é muito engraçado porque a gente tem, eu acho que eu não consigo mostrar pra vocês, mas esse foi um livro que foi um fotógrafo, foi uma união da Miriam com um fotógrafo. E a gente tem meio que um prefácio onde explica um pouco, né, das coisas. E aqui ele fala muito sobre o Diário de Anne Frank nessa parte inicial. Eu acho que eu não consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. As Palavras para um Mundo Novo, prefácio da edição brasileira. E aqui ele fala muito sobre como o mundo não aprendeu com a Segunda Guerra Mundial e como as crianças se impactaram com o Diário de Anne Frank. E aqui a gente tem uma nova versão, sabe? Tanto tempo depois e as pessoas ainda não aprenderam. É um livro muito bom, eu gostei bastante da escrita da Miriam. Na verdade é uma menina que está escrevendo e a gente aprende muito sobre a cultura dela. E é uma menina que cresce em meio à guerra e cheia de esperança. E ela me ensinou muito. Ela é uma menina que gosta muito de estudar e que valoriza muito isso, que é isso que ela quer. Então eu super adorei, gente. Sério, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Então eu indico pra todo mundo. Me conta aqui nos comentários quais foram os melhores livros que vocês leram nesse ano de 2019. Se algum desses aqui que eu citei tá na sua lista também. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que nessa semana temos 3 vídeos. Então amanhã eu te vejo por aqui de novo. E já vai deixando seu like e compartilhando o vídeo pra todo mundo. Até amanhã. Tchau!